A paz do Senhor, meus amados. É uma satisfação mais uma vez estar com os queridos aqui para mais esse vídeo, para mais essa pré-aula das lições das escolas bíblicas da CPAD. Então, você que nos assiste, caso não tenha se inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. O vídeo é feito com muita satisfação para o auxílio de você, professor, você aluno que nos assiste, para o aprendizado da palavra do Senhor. Hoje, o nosso olhar está para um assunto muito importante que deve e precisa continuar sendo pregado nos nossos púlpitos, carece e necessita continuar sendo ensinado nas nossas reuniões, nos nossos grupos, que é sobre a questão da vinda do Senhor. Então, essa lição de hoje, ela vai falar sobre este tema: despertemos para a vinda do grande Rei. O nosso textuário, ele encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 42, que nos fala assim: Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A verdade prática é o que devemos praticar em todo o tempo, nos fala o seguinte: Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos de estar preparados. A leitura bíblica em classe também encontra-se em Mateus, só que no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. O objetivo geral da lição é o seguinte: é ressaltar a necessidade de se estar preparado para a vinda do grande Rei, pois ela pode acontecer a qualquer momento. Os objetivos específicos são: primeiro, interpretar a parábola das 10 virgens. Segundo, repetir a verdade de que a vinda do Senhor é uma realidade iminente. Terceiro, dramatizar o perfil das 5 virgens prudentes. Pois bem, antes de nós iniciarmos cada tópico mais em detalhes, eu quero antes fazer algumas observações que também fazem parte desta parábola, que vai nos ajudar a elucidar e entender melhor bem a sua mensagem central. Sabemos que o foco da parábola das 10 virgens está justamente nas 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 imprudentes, 5 loucas. E o exemplo a ser seguido, logicamente, que está nas virgens prudentes. Mas é bom citar alguns tópicos sobre a questão cultural daquela época que essa parábola foi contada, ok? Então, quando Jesus ele fala aos seus discípulos e a todos ali que estavam ouvindo, ele vai usar a figura das virgens para fazer uma comparação com a questão do reino, o reino vindouro, logicamente. Então, lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 1, ele vai trazer algo muito interessante, que fala o seguinte: o reino de Deus, ele é semelhante, ele é comparado a 10 virgens. Então, o foco está nessas 10 virgens. Só que essas virgens, o foco está no seu procedimento, o foco vai estar na sua atitude, o foco vai estar na postura de cada uma delas. E a sua postura, a sua conduta, a sua maneira de agir das virgens, ela foi inserida num contexto de um típico casamento judaico. E o legal dessa parábola é exatamente isso, porque Jesus ele vai usar do casamento, como um pano de fundo, o foco nessas virgens, e ele, como sendo aquele que virá, um noivo amado. E dentro do assunto da parábola, as virgens prudentes vão alcançar aquilo que o reino de Deus nos promete, enquanto que as outras 5, devido à sua falha, devido à sua imprudência, não vai alcançar. Mas o contexto do casamento é muito legal, é muito interessante nós também ressaltarmos, porque ele ajuda a elucidar melhor o assunto desta parábola. Em que sentido? No modo de como vai se dar a volta do Senhor.
Então o Senhor Jesus, pela sua sabedoria, pega um assunto que eles conheciam muito, que era algo comum da época, o casamento no plano social ali daquela época era um acontecimento importante, era algo que trazia muita alegria, não somente para os noivos, para a família, mas também para toda a comunidade. Então o casamento tem uma conotação muito importante na vida judaica, na vida do judeu e dentro daquele contexto ali. Então o que eu quero trazer e colocar sobre essa questão do casamento judaico? Então Jesus, ele vai usar o casamento, as virgens, e aí para tratar do assunto do reino, mas o assunto do reino numa questão vindoura. É muito claro que o texto para nós é que ele é um assunto escatológico, ele é um tema escatológico, e por ser um tema escatológico, Jesus ele vai falar de um item que nós chamamos na escatologia de o já e o ainda não. Só que o já vai falar do plano horizontal, né? Ou seja, no momento em que Cristo estava ali com os discípulos, o já também é o momento que nós estamos vivendo, e o ainda não é o que? O que o Senhor ainda vai nos trazer. Então, por várias vezes em Mateus, Jesus ele falou do já, né? Mostrando que o reino já havia chegado, que o reino estava diante deles. A gente consegue ver isso lá em Mateus 12, quando Jesus Cristo interpela ali os fariseus, Mateus 12, versículo 28, e vai nos dizer assim, só para a gente poder entender do que eu estou falando aqui, do já e do ainda não. Então Jesus coloca assim, verso 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, aquele momento ali, né? Mateus 11, verso 5 também, ele faz uma citação interessante, que eu vou falar aqui para os amados, diz assim, os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então ele está dizendo que o reino chegou naquele momento, já. Mas Cristo na parábola está falando do ainda não. Então esse ainda não é o que irá acontecer, né? O plano vindouro. Também nós encontramos em Mateus 5, verso 20, que nos diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o plano vindouro. Então, na parábola, Cristo está falando da sua parúzia, da sua vinda, né? Então, ou seja, o ainda não. O capítulo 24 liga o 25, também no plano escatológico. A gente vê ali o servo bom e o servo mau, né? O servo bom recebe a recompensa, o servo mau ele acaba recebendo a condenação. A gente vê ali que ele vai para um lugar onde achou a ranger de dentes, ali vai simbolizar o Guiena, né? O inferno. Então, Mateus 25 continua nessa linha, né? Fazendo essa comparação do plano escatológico do ainda não, ou seja, falando da prudência também, de como a igreja precisa seguir, de como a igreja precisa caminhar. Mas continuando aqui, eu acho um detalhe interessante, só para ressaltar, entre a parábola do servo bom e mau e a parábola das virgens prudentes e das virgens não prudentes, é um detalhe interessante, que lá na parábola do servo bom e do servo mau, o Senhor voltou antes do tempo que eles achavam que o Senhor voltaria. Na parábola das 10 virgens, foi ao contrário. O Senhor demorou mais, ou seja, ele tardou na concepção delas, né? Só um itemzinho aí, só para a gente poder entender. Então, ou seja, voltando ao casamento judaico, só para a gente poder entender e comparar, o que acontece ali? O casamento é muito importante para o judeu, como eu já disse. E essa importância a gente vê até nos nomes dos rituais que são dados, né? A gente sabe que o casamento judaico são 3 etapas, né? O encontro, eles se encontram, se conhecem, vai ter o compromisso e, por fim, então, o casamento, né? Então, entre o encontro e esse compromisso, há os rituais. E um desses rituais é chamado de Kiddushin, né? E Kiddushin, ele provém do termo hebraico Kadosh, né? Ou seja, de santidade, de santo. Então, a tamanha importância que o casamento tem na conotação judaica. Outro ponto também interessante é que quando a gente olha para o Talmud, né, que é o livro de tradições orais do judeu, a gente vê lá um ponto muito interessante, né, em Yevamot 65b,
que ele fala que aquele que não possui uma esposa, ele vive sem alegria, sem bem-aventurança e sem felicidade. Isso está com base em Gênesis 2,18. Então não é bom que o homem esteja só. Então, ou seja, o casamento para o judeu é uma coisa muito importante. Então Jesus pega isso, traz para esse contexto para trazer uma lição fantástica, que é sobre a questão da prudência. Então, um assunto que eles conhecem, que eles davam uma importância tamanha, Jesus pega isso, faz essa comparação para mostrar, olha, da mesma forma disso que você já conhece, também vai acontecer quando o Filho do Homem voltar. Então, aquilo que vocês já sabem, né, que o noivo volta num dado momento que a noiva não se espera, porque é assim que acontecia, o Senhor vai voltar no momento em que vocês não conhecem, né? Então, feito essas considerações, eu quero entrar na questão do tópico primeiro, que vai tratar exatamente sobre essa questão das virgens, né? O nosso tempo ele não é tão extenso, mas com certeza nós vamos conseguir falar do que a lição está nos colocando. Então, já no tópico 1, é colocado o que aqui para nós? Colocado aqui, ó, a interpretação da parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, né? Bom, os pontos que eu quero colocar aqui é justamente na palavra virgem e também é justamente sobre a questão da prudência e da sabedoria. Como eu já disse, a interpretação é muito clara. As virgens, o que é aqui? As virgens são os membros da igreja, né? Mas os membros prudentes. Porque a parábola é essa, ou seja, tem a figura do noivo, que é Cristo, eu tenho as virgens, né, que é a igreja, as 5 prudentes são os servos fiéis, que servem a Cristo, estão fazendo a sua vontade, e as outras 5 são as 5 imprudentes. E o que está intrínseco nisso tudo? Está intrínseco a questão da santificação, está intrínseco aqui a questão de fazer a vontade do Senhor. Lucas, o capítulo 3, o versículo 8, nos adverte sobre essa questão, né, de termos arrependimento. Lucas 3:3 também traz outra questão fantástica, onde Jesus fala para Nicodemos, se na verdade aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aqui nós compreendemos e vemos o quê? Que o cristão precisa servir a Deus em todo o tempo e a Cristo, com alegria, com dedicação, buscando a santidade, porque sem ela não é possível adentrar ao reino, não é possível enxergar o Senhor. Então, ou seja, o nascer de novo é restabelecimento, o nascer de novo é regeneração. Embora que esse processo de nascer de novo, justificação, regeneração e santificação, a gente sabe que a justificação e a regeneração é no ato que aceita Cristo e é Ele que faz isso, né? O sangue dele nos justifica do pecado, Ele que nos regenera, né? Porque nós saímos de um estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual. E aí então a santificação é o meu processo, a minha responsabilidade como uma nova pessoa em Cristo, fazendo a sua vontade. E quando Mateus faz o uso aqui da palavra virgem, o que ele está dizendo? Olha, para você ver a Cristo, você não deve se contaminar. Porque a palavra virgem no grego aqui é pártenos, e pártenos quer dizer o quê? Aquela mulher, aquela pessoa que não ainda teve uma contaminação, ou seja, estou dizendo isso como algo ruim, mas uma pessoa que não teve uma relação sexual ainda, ela está pura. Então, Mateus usa essa palavra pártenos para dizer, olha, é importante que para você permanecer e adentrar ao reino como essa mulher prudente, como as virgens prudentes, você tem que estar incontaminado com o pecado, com o erro, com a falha, com a imundícia. Ou seja, estar firmados com o Senhor, fazendo a sua vontade e em Cristo. 2 Coríntios 6:14 vai falar sobre isso. Hebreus 12:14 também, né, vai abordar essa questão, para que sem a santificação é impossível, né, ver a Deus. Então, 2 Coríntios 6:14, ele nos diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com o infiel, porque que sociedade tem a injustiça?
a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, ou seja, separação. Tem uma vida em Cristo, uma vida pautada pela palavra, fazendo a vontade do Senhor, né? Então, essa é a advertência que está aqui nessa parábola para que a igreja possa entender e caminhar dessa forma. E Hebreus 12:14 nos diz o seguinte, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, muitos têm se enganado em relação eu já tenho o céu ganho por meritocracia, por obras. Não, infelizmente não funciona assim. O fato é, e aí eu quero que a igreja entenda, você que nos assiste, que você entenda, por eu estar com Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, eu faço boas obras, porque estar com Ele, fazer a vontade dEle, por meio das minhas orações, pela leitura da palavra, ter uma vida casta, e isso me faz parecer mais com Ele, e eu passo a fazer as obras que Ele faz, que é cuidar do próximo, ser luz para o mundo, ser sal para essa terra, né? É totalmente o oposto. Ou seja, a minha intenção em servir a Deus me faz chegar ao céu, e não a minha obra me leva ao céu. Você entende? Então é totalmente oposto. Então, como eu escrevi aqui, o fato de eu estar próximo de Deus, por meio das minhas orações e sinceridade espiritual, é o que me leva a fazer boas obras. E este é o mote, ou seja, o motivo que o Senhor requer de cada um de nós, que sejamos constantes, não por medo de sermos levados ao inferno, mas constantes porque amamos a Deus. Para ilustrar isso melhor, tem uma passagem lá no Evangelho de Lucas, eu acho isso fantástico, eu quero trazer para você que nos assiste. Lucas, no capítulo 7, a passagem ela fala assim, Lucas 7. Daquela mulher que se joga aos pés de Jesus e faz aquele ato de bondade. Mas o que está intrínseco ali? Olha só, Lucas 7. Nós vemos aqui o que? Uma mulher adentra aquele salão onde estava tendo um banquete e ali então ela se rende aos pés do Senhor. Então, começa no versículo 36, né? E aí fala assim, 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E a gente sabe o que acontece, né? A mulher chega, recebe o Senhor, chora aos pés dele, ela faz dos seus cabelos uma toalha, derrama ali aquele unguento. Mas por quê? Porque ela sabia que o Senhor, aquele homem que estava ali, o Senhor Jesus, ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, e que ele proporcionou para ela o perdão, a salvação e o consolo. E por ela saber que nele, em crer nele, ela estava perdoada, ela faz aquele ato de bondade. Você entende? Então não é o ato de bondade que me dá o perdão de Deus e me leva a ele, mas o fato de eu estar nele e com ele que me faz fazer esses atos de bondade, né? Então, ou seja, a questão aqui dessas virgens, as prudentes, na verdade, elas já amavam o seu noivo pela sua prudência em querer aguardá-lo. Como eu coloquei na outra parábola, enquanto o bom e o mau servo achavam que o Senhor ia demorar e ele chega antes, aqui essas guardaram uma reserva, imaginando, será que ele vai demorar? Porque se até mesmo ele demorar, nós vamos estar preparados, porque assim nós queremos aguardá-lo, porque nós o amamos. Tem uma frase dita pelos judeus, eu não vou dizer exatamente a frase, né, como ela de fato é, mas eu acho muito legal a raiz dessa frase, que ela fala assim, enquanto as outras nações, né, seja os ocidentais, os outros povos, casam com as pessoas que amam, nós os judeus amamos com quem nós nos casamos. Então é totalmente o oposto. Então essa mensagem intrínseca aqui na parábola das 10 virgens está
muito ligada ao compromisso. Ela está ligada ao motivo que te faz estar com aquela pessoa. Não é o mero amor, mas entender quem ela é. Estar compromissado nele, no caso aqui, com Jesus. Então, ou seja, que a igreja possa manter firme, contaminada, estar diante do Senhor, fazendo a vontade dele. O último item para nós adentrarmos ao tópico 2, que eu acho muito interessante, é que algumas pessoas querem colocar 5 virgens prudentes e 5 loucas, como assim, olha, a metade da população vai ser salva, outra metade não. Aqui fala de classe de pessoas. Uma classe boa, que serve ao Senhor, e outra classe que não é. O azeite aqui vai representar o Espírito Santo de Deus, embora que alguns coloquem isso como sendo a palavra de Deus, Alguns colocam como as boas obras, Alguns até levam isso lá em Êxodo 27, no verso 20 ao 21, mas nós entendemos e cremos aqui que aqui é o Espírito Santo, porque as nécias tentaram buscar, tentaram pegar, das prudentes, dai-nos do vosso azeite. Irmãos, essa unção e essa graça de Deus não se divide, Ou seja, a santificação é algo, é um processo, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer, é uma coisa individual, e é isso que o Senhor quer para cada um de nós, para a sua igreja. Então aqui nós vamos entrar no tópico 2, onde nós vamos continuar falando sobre o assunto do arrebatamento da igreja. E dando continuidade a esse assunto, que o tópico 12 vai falar sobre o arrebatamento da igreja. E como eu já havia dito na introdução, essa parábola ela faz menção a isso, ao ainda não, a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, nós compreendemos que ela se dá em fases. E uma dessas fases, que vai anteceder a parúzia da implantação do reino do Senhor aqui na terra, é o arrebatamento da igreja. Há muita discussão sobre a parábola das 10 virgens. Por quê? Muitos entendem que esse assunto aqui, ele fala unicamente, exclusivamente para o povo de Israel. Outros entendem que aqui fala da igreja. Eu particularmente consigo enxergar claramente que essa parábola ela está tratando da igreja, que ela está fazendo uma alusão a todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor. Nós sabemos também que haverá um momento em que o Senhor irá tratar com o povo de Israel por não ter o aceitado como o Messias, como aquele que havia de vir. Mas aqui fica muito claro essa questão de ser a igreja, essas 10 virgens. Dentro da numerologia judaica, muitos colocam que esse número 10 é de completude, Não vai ser um casamento com uma noiva, mas com várias. Outro ponto, a gente não consegue enxergar aqui a palavra noiva, mas fica intrínseco no texto que se há um noivo e elas adentram às bodas, nós compreendemos que isso é uma comparação que Cristo faz. E isso trata-se da igreja, A igreja é retratada como a noiva em várias passagens bíblicas, Mas aqui vai falar do arrebatamento da igreja. Nós sabemos e entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação, O Senhor Jesus ele não vai permitir que o seu povo há de sofrer essas coisas que há de acontecer, que coisas tenebrosas e terríveis que hão de acontecer, Então, o Novo Testamento, quanto o Antigo Testamento, faz menção disso, da vinda do Senhor por diversas vezes, e o Senhor há de voltar. Só que antes que aconteça o derramar da taça, da ira do Senhor, a igreja, os fiéis, os remanescentes, os que permaneceram firmes ao Senhor, a igreja eleita, escolhida por meio das suas obras, não que a obra levou a Deus, mas porque estarem em Deus, fizeram boas obras e foram fiéis, ela será tirada, E o termo usado no grego aqui é o termo harpazo, que quer dizer tirado com violência, com força, no piscar de olhos, E só para ilustrar um pouquinho, a gente não vai tratar desse assunto que é o arrebatamento, mas lá em Tessalonicenses, Paulo explica, que a igreja encontrará com o Senhor nos ares, não é assim? Ou seja, os que morreram com o Senhor
os que morreram em Cristo e que serviram a Cristo, morreram fiéis a Cristo, vão ressuscitar, né? E ao ressuscitar terão o seu corpo glorificado, encontrarão com o Senhor nos ares, e também os vivos, né, os fiéis, se encontrará com o Senhor nos ares e ali adentrarão para as bodas. Muito similar ao casamento judaico, né? Um ponto interessante em relação ao casamento, que eu quero voltar, que eu não coloquei, o casamento judaico era dado à noite, né? E havia necessidade de tochas, lamparinas. Outra discussão também que existe sobre essa parábola é que uns entendem que não tinha como ser uma lamparina, mas sim tocha. Mas de uma ou de outra forma eu entendo que tinha que ter uma maneira de iluminar ali o caminho, o cortejo, né? Porque havia um cortejo ali. E para iluminar o cortejo teria que ter uma provisão, teria que ter um óleo, né? E as 5 virgens nécias falharam nisso, de não se prepararem da maneira correta para poderem receber o noivo, né? E isso é uma coisa muito triste, que a igreja precisa estar atenta a isso, né? Um outro ponto que foi colocado aqui é em relação à revista. O escritor coloca que todas elas dormiram. E o fato de elas dormirem não é um ponto mau, mas dormiram devido à demora do noivo, né? Talvez a igreja possa estar um pouco sonolenta devido aos problemas que há, às dificuldades que se existem, mas isso não pode, de maneira alguma, tirar o foco da igreja de que o Senhor há de voltar. Problemas nós vamos ter, como o próprio Senhor diz, dificuldades teremos, né? Tentações, mas que isso não possa ser motivo para nós cairmos num sono profundo da mera religiosidade, né? De um mero falar que faz, falar que e acaba não sendo. Não, vai haver um momento, isso tem que estar muito claro na mente e no coração, que Ele vai voltar. Quando? Não sabemos, né? Outras religiões, outras denominações tentaram firmar uma data que Jesus viria, mas infelizmente não acertaram, não foi uma colocação assertiva, porque não tem como, a Bíblia ela não relata isso, né? Então nós não sabemos. Por isso, ao ler a parábola das 10 virgens, precisamos estar em alerta, porque a vinda do Senhor será iminente, ou seja, a qualquer momento, né? A gente sabe que a vinda do Senhor pode vir para aqueles que partirem. A vinda do Senhor pode ser também o quê? Do modo como Ele relata. Ele virá nos ares e a igreja há de encontrar com Ele. Quando não sabemos, mas que Ele há de vir, isso Ele virá, né? E é o que vemos na parábola das virgens, o Senhor voltando. Ele vai voltar de uma forma secreta para buscar os que se mantiverem íntegros à sua palavra, que é o arrebatamento. No momento nós não sabemos, mas o arrebatamento se dará entre as 2 fases da segunda vinda de Jesus. Então a parábola nos adverte que a igreja não vai passar pela tribulação, como eu já disse, mas que ela vai estar com Cristo nas bodas. Para que eu possa estar ali, e eu já coloquei, é importante a prudência, é importante o que? Esse zelo pelo noivo, né? O zelo de estar com o noivo, o ansiar, desejar, estar anelante pela sua volta. E quando eu estou aguardando ansiosamente a volta de quem partiu e disse que há de voltar, eu sempre vou estar pronto. E nada vai tirar isso do meu coração ou da minha visão de que Ele há de voltar, né? No nosso tópico de número 3, ele vai ressaltar novamente uma vida cheia do Espírito Santo e de santidade. Porque, como já foi dito, ou seja, as virgens, né? Ou seja,
aquelas pessoas que não se contaminam com o erro, com o pecado, com o mal, é esse o fator predominante para que possa se adentrar aos céus. Então, olha só o que eu coloquei aqui. A força motriz aqui é amar a Cristo e manter a fidelidade a Ele. A santificação é um processo que não cessa em todo o tempo que peregrinamos aqui nesta terra. Então é isso, ou seja, é isso que deve ser uma realidade na mente e no coração do crente. Porque ele deve saber, o cristão ele precisa colocar isso no coração, na mente. Olha, eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a esse lugar, eu preciso fazer a vontade do meu Senhor. Porque eu amo aquele ao qual eu fiz um compromisso. Ao levantar a minha mão, ao aceitá-lo, ao me batizar publicamente, de dizer, olha, eu faço parte, desse corpo, eu faço parte disso como uma realidade, então eu preciso me guardar para isso. Porque era assim o casamento judaico. Volto novamente a essa ilustração. As 3 fases que eu coloquei, o encontro, tinha o compromisso, e esse compromisso, ele valia exatamente o quê? Como o próprio casamento. Os irmãos que não sabem, no ato desse compromisso ali, ao firmar o compromisso, era assinado um documento. E esse documento tinha cláusulas e não podia ser rompido. Qualquer falha ali, aí sim, a pessoa lesada poderia então pedir o divórcio. O nome desse documento é Ketubô ou Ketubá, dado o nome a esse documento. E aí, ou seja, era firmado algo ali, ou seja, um compromisso com a validade de um casamento já firmado. Então, o coração da noiva, o coração do crente, ele tem que estar focado todo o tempo nesse noivo ao qual você firmou esse compromisso. Então, olha só. Isso deve ser uma realidade na mente e no coração do crente, porque ele não sabe. Ele precisa saber que ele não ficará aqui nesse plano muito tempo, pois ele deve esperar e anelar, ou seja, a ida ao lar definitivo. Do mesmo modo que essas virgens estavam ali aguardando o noivo, porque havia um cortejo, ele viria buscá-las, nós precisamos estar prontos, porque ele vai voltar, Então, ou seja, quando eu estou uma vida pautada em Deus e na sua lei, é o que Paulo nos relata. Eu quero deixar aqui também para os amados, lá em Romanos no capítulo 8, nós temos algo aqui fantástico. Romanos 8, no verso 1, ele vai dizer assim, ele fala assim, Romanos 8. Perdão, estou em Atos aqui, Romanos capítulo 8, ele vai trazer o seguinte, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, firmou um compromisso, estão andando como o Senhor pede. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Compromisso com o Senhor. Então não podemos perder de vista que a promessa de uma vida plena e cheia do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus. Portanto, para todos nós, ou seja, lá naquele tempo e hoje e outrora, possamos estar firmados, cheios da unção, da graça, do favor, fazendo a vontade do Pai, entendendo que não é por meritocracia, mas porque nós o amamos verdadeiramente em espírito e em verdade, porque o Senhor conhece nosso coração.
Às vezes há obras que ao olho humano é boa, mas Deus sabe a intenção, né? Como o fato que eu relatei aqui de Lucas 7, Jesus adentra a casa daquele fariseu e Jesus só observa, olha, tá, me chamou aqui para jantar, nós vamos debater a palavra, mas ele não me saudou com o ósculo santo, não lavou meus pés, não ungiu minha cabeça com óleo, tá me dando um jantar, mas o propósito dele não é um propósito sincero, verdadeiro. Você entende? Então, aos olhos humanos pode até parecer bom, mas o Senhor sabe e conhece a intenção dos nossos atos, qual que é o motivo que está nos levando a fazer aquilo, né? Podemos até enganar os homens, mas de modo algum enganaremos ao Senhor, porque Ele verá qual é a provisão que nós estamos trazendo ali em nossas jarras, né? Quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, exige uma resposta positiva, moral e espiritual da parte do seu povo. É isso que o Senhor requer da igreja, porque nós somos luz do mundo e sal da terra, somos discípulos de Cristo. O Senhor conhece a nossa fé, Ele enxerga a nossa fé, e a nossa fé em Cristo, uma fé firmada, uma fé genuína, gera as obras, e aí então os homens veem as nossas obras, né? Tiago ele ressalta isso muito bem. Ele fala, olha, a fé, se eu tenho fé, se eu acredito nisso, automaticamente a obra acontece, né? Então eu preciso fazer, mas sempre pautado no Senhor, né? No final do capítulo 25, nós vemos ali o Senhor mostrando, olha, quando você fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Nosso motivo é fazer as obras que devem ser feitas, mas como se estivesse fazendo para o Senhor, que o propósito é Ele. Ponto primário é Ele. E nele, e para com Ele, então, acontecem as obras e aí fazemos a vontade dEle, né? Eu acho lindo, maravilhoso a oração que o Senhor Jesus Cristo Ele faz para os seus discípulos. Por quê? Porque o Senhor está deixando os discípulos, está deixando eles ali como exemplo para a humanidade, né? Então lá em João 17, nós temos ali, eu quero ler só do verso 14 em diante, que ele vai falar assim, João 17, versículo 14, e nos diz assim, Jesus dizendo, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, a atitude desses apóstolos nesta terra, no período em que eles viveram, levariam a Cristo. Aquelas pessoas sem luz estarem em Cristo, né? Então, ou seja, como eu tinha feito aquela observação, né, que alguns estudiosos apontam esse azeite como sendo a palavra do Senhor, né? Não estou afirmando isso, mas eu só estou colocando um ponto aí. Eu entendo que ao sermos virgens prudentes, como aquelas 5, temos que pregar a verdade. Que verdade é essa? Que o Senhor está voltando. Isso precisa continuar enraizado, vívido, latente em toda a igreja, em cada irmão servo fiel, nessa esperança, anunciando, olha, Jesus vai voltar. De fato, Ele virá, meus irmãos, e não tardará, e não há de tardar.
Ele virá no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo que o Pai o sabe. Então a santificação é um processo. Que a palavra kadosh, né, do grego, ou agiasmo, do kadosh do hebraico e agiasmo do grego, traz essa conotação de ou separação, né, a pessoa está separada para um uso específico, ou também, na verdade, ela nos dá a conotação de posição, de processo. Então isso não deve cessar, deve continuar. Então é um processo progressivo que perdura por toda a nossa vida. Eu enfatizo de novo, pois enquanto aqui estivermos, somos pecadores regenerados, né? Porque ouvimos a palavra do Senhor e espiritualmente nascemos para a vida, mas que precisamos do trabalho contínuo, ou seja, que perdura durante todo o tempo, do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que vai nos convencer do pecado, é o Espírito Santo que nos conduz, que nos auxilia, que nos ajuda, e as servas prudentes, que assim deve ser a igreja, precisa ter desse Espírito em todo o tempo, né? Fica muito claro ali que devido à falta de postura, que devido a uma vigilância maior, que devido a que um amor maior, um compromisso com o Senhor, né, com esse noivo, aquelas 5 ficaram fora. E qual foi o som que se ouviu de lá? Um som triste, né? Não vos conheço. Então, muito mais do que fazer obras, tem que ter intimidade com o Pai para ser conhecido. Muito mais do que práticas, né? Mas Isaías, a gente vê isso claramente, o Senhor, o Deus Yahvé, refutando isso. Quem requer de vós esses sacrifícios de balde, feitos de qualquer forma? Não, tem que ter compromisso, tem que ter intimidade com o Senhor, tem que existir esse contato. E é por meio das orações, por meio da dedicação e do coração aberto em servir a Deus com alegria, com prontidão e com sinceridade. Para nós concluirmos aqui a nossa lição, assim como as virgens prudentes, devemos estar com nossas lâmpadas cheias, ou seja, transbordando, para irmos ao encontro do noivo. Que nossas lâmpadas possam estar sempre acesas. Então, para isso, elas devem estar com azeite, né? Devemos estar vigilantes contra toda a ação de Satanás, que tentará, por todos os meios, desviar a nossa atenção da realidade do arrebatamento. Isso é uma realidade, isso vai acontecer. Então, que possamos estar de prontidão para a vinda do nosso noivo. Não é tempo de ficarmos prostrados, e sim atentos para ouvir a voz de Deus. Meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste, que essa aula possa ser um elemento fundamental para a sua aula da IBD. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.